Você já parou pra pensar, por que é tão difícil fazer as coisas que eu preciso fazer? E focar, me lembrar, gerenciar meu tempo, organizar e me lembrar das coisas. E não me distrair. Ah, pois é, nem eu. Quando era criança, eu era tudo que você poderia esperar de uma aluna exemplar. Eu era organizada, sempre entregava minha tarefa pontualmente, recebia boas notas, eu até fazia minha tarefa na sexta, ao invés de deixar tudo para domingo à noite. Tá, eu não gostava de estudar e achava difícil me concentrar nas tarefas, mas todos são assim. Se você juntar todos esses atributos, não parece ser indicativo de um cérebro com algum tipo de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Eu era bem comportada, não achava a escola difícil e não me metia em encrenca. Isso até me mudar da casa dos meus pais pela primeira vez para estudar na faculdade. Pouco a pouco eu fui perdendo o jeito. Comecei a cabular a aula quando me dava na telha, esperava até o último minuto para começar os meus trabalhos e perdi quase toda a minha motivação porque eu não dava a mínima pro meu curso. Mas no geral, apesar do quão incomum isso era pra mim, eu pensei que era porque eu tava de saco cheio da escola. Nessa mesma época, o meu canal começou a ficar popular e isso era tudo que eu queria fazer. É óbvio que eu não ia continuar sendo uma aluna perfeita com meu canal viralizando. Eu terminei 1 ano de faculdade e convenci os meus pais a me deixarem interromper o curso por 1 ano, pra ver até onde isso do YouTube ia dar. Spoiler, ao invés de ficar longe por 1 ano eu nunca mais voltei. Larguei de vez. Então, ótimo. Eu me livrei da parte escolar chata da minha vida que estava me prendendo e agora eu posso voltar a ser organizada com esse novo emprego dos meus sonhos. O que significa ser minha própria chefe, tendo que gerenciar e designar todas as minhas responsabilidades a mim mesma, o tempo todo. Por que as vozes não estão se calando? É como se tudo estivesse desandando. Eu estava tendo mais dificuldade para me organizar e me concentrar. Sempre que havia alguma tarefa, eu não queria fazer. Eu tinha que me acorrentar como se estivesse numa câmera de isolamento para conseguir terminá-la. Se eu encontrava algo novo, interessante, isso virava minha vida. E por que é tão fácil você de repente estar no telhado vendo um vídeo sobre como saber se você precisa de telhas novas? Eu não conseguia entender. A Jade criança era mais organizada do que a Jade adulta. O que deu errado? Eu olhava para o passado e via como tudo costumava ser perfeito e fácil. Olha só a Jadezinha, sem saber que estava prestes a pagar o pato. Eu costumava categorizar todos os meus arquivadores com cores diferentes e agora nem sei onde é que eu deixei as 20 pratos que eu tinha na minha mão 3 minutos atrás. Sério, onde é que eu enfiei essa merda? Apesar de sentir que eu estava em queda livre por vários anos, eu nunca suspeitei que pudesse se tratar de um transtorno genético de desenvolvimento neurológico. Eu achei que eu não estava tentando o bastante e que eu era preguiçosa, incapaz de me dedicar como antes. Ah, ai de mim. Essa é a dor da vida adulta. Viver o ensino médio é mesmo a melhor época da sua vida. Que tristeza. Eu também não gostei daqueles anos. Mas um certo dia eu recebi uma mensagem do meu irmão. Eu fui diagnosticado com TDAH. Hã? Uma grande surpresa pra mim, porque crescendo juntos, ele nunca mostrou os sintomas que você costuma atribuir ao TDAH, sabe? Tipo, todo mundo sempre me disse que o TDAH era coisa de criança super agitada, que ficavam correndo, gritando e sendo o pé no saco. O meu irmão não era assim. Ele era quieto e bem comportado, que nem eu. Mas quando ele começou a explicar os sintomas dele, as engrenagens começaram a rodar. Eu sempre achei difícil me concentrar nas minhas aulas ou prestar atenção em coisas tediosas, mas eu sempre pude hiperfocar naquilo que me interessasse e me entregar às minhas paixões. Ouvir o relato dele sobre seus sintomas de TDAH fez muito sentido e foi bastante refrescante aprender sobre o tópico. Nessa hora eu poderia ter começado a pensar em buscar um diagnóstico para mim mesma, porque, caso você não tenha prestado atenção, a experiência do meu irmão parecia muitas dificuldades que eu tinha enfrentado na minha própria vida, só que no trabalho, ao invés de ir na escola. Porque eu larguei os estudos. Só que não, eu falei, show de bola, maninho, tô feliz por você, ou sinto muito, sei lá. Enfim, hora de voltar ao perrengue, que é tentar abrir meu programa de arte como se 2 blocos de ferro estivessem soldados nos meus punhos. Desequilíbrio da química cerebral? Não, isso é só uma coisinha corriqueira, é normal. É só minha preguiça batendo na porta. Ai, eu odeio segunda-feira, né não? Apesar de eu não pensar naquele exato momento que eu talvez pudesse ter TDAH, uma sementinha foi plantada na minha mente. É genético, então eu sabia subconscientemente que isso estava no meu sangue. Levou alguns anos, depois do diagnóstico do meu irmão, até eu realmente parar pra pensar e considerar que eu também poderia ter TDAH. Uma surpresa chocante, eu sei, pistas do passado. De onde vocês vieram? O departamento de foco e produtividade estava indo cada vez mais pro brejo. Eu tinha a concentração de um cachorro de desenho animado. Esquecia de tudo imediatamente, hiperfocava em coisas aleatórias como se estivesse drogada e sempre tinha uma guerra civil sendo travada dentro da minha cabeça para treinar uma coisa que fosse.
apesar de eu saber que isso ia levar uns 15 minutos. Você não tá entendendo? É como se sentar e fazer sincronia labial em uma cena simples fosse uma forma de tortura corporal quase o tempo todo. Sabe como é? Aquilo que eu, essa altura, venho fazendo há 10 anos e com o qual estou totalmente acostumada. E quando eu começo, eu me concentro completamente e você tem que me arrancar usando um pé de cabra. Eu estou ciente disso, mas não, eu ainda saio no soco comigo mesma pra colocar minha bunda naquela cadeira, porque, sei lá, naquele tempo eu não fazia ideia. A maior coisa que me fazia pensar que eu não tinha TDAH era a memória de quando eu era aluna e tinha tudo sob controle. Eu sei como é ser organizada e ter tudo em dia. Eu tinha tudo na palma da minha mãozinha de criança. Eu só tinha que me esforçar um pouco para resgatar isso. Mas uma luz apagou no meu cérebro e de repente eu não sou capaz de fazer o que eu fazia antes. E isso me fazia sentir patética. Tarefas comuns são um fardo mental. Eu perdi o controle e não posso fazer nada a respeito. Então eu decidi que ia tentar receber um diagnóstico. O que eu tinha a perder? No pior caso me diriam, não, você não tem TDAH. Põe a mão na massa e deixa de mimimi. E sim, é claro que levou 8 meses depois de eu tomar a decisão de buscar um diagnóstico até eu agendar um horário. Tava esperando o quê? Esse é o primeiro item na lista de TDAH. Eu comecei a fazer consultas com um psicólogo e ele me fazia as perguntas habituais, tipo, você acha difícil se concentrar? Eu respondia sim, tudo aquilo que aconteceu ontem. E ele escrevia enquanto eu tagarelava sobre esse exemplo super específico. Muito mais do que uma pessoa neurotípica. A gente teve consulta por algumas semanas até chegarmos no dia do diagnóstico. Nossa, como eu fiquei nervosa, eu estava 100% pronta para ouvir ele dizer que eu sou uma pessoa normal e para parar de frescura, mas ao invés disso ele disse: tá, então você com certeza aparenta ter os sintomas de TDAH do tipo desatento e autismo. Os meus perrengues são justificados, eu não sou louca. Pera, o que foi que você disse ali no fim? Ele explicou todas as maneiras em que o TDAH me afeta e os contextos diferentes onde eu tenho mais dificuldade do que outras pessoas. Ele chegou a me dar um documento de 37 páginas com a sua análise e informações sobre como meu cérebro funciona, com diagramas e imagens. A essa altura eu já li um montão de vezes e ele me ajudou muito a entender como funciona. E chamou ele de arquivos autísticos, mas eu não vou entrar nessa parte do diagnóstico por hora. Por hora a gente deixa essa parte pra lá. Existem alguns tipos de TDAH que você pode ter: hiperatividade, desatenção e combinado, onde você é hiperativo e desatento. Hiperatividade é o tipo a qual as pessoas costumam se referir quando elas pensam em uma criança barulhenta, que não consegue ficar parada. Pessoas com esse tipo costumam ser inquietas, têm pouca paciência, costumam falar muito e acham difícil ficarem sentadas, ainda mais quando isso é um requerimento, como em uma reunião ou na escola, por exemplo. Esse é o que eu tenho. Tá meio na cara, mas se você tem um tipo combinado de TDAH, você tem tudo. Ganhou na virada do TDAH, meu chapa. Durante as consultas eu mencionei que eu costumava ser um aluno exemplar, que aparentava ter nenhum sintoma de TDAH e como isso sempre me confundiu, ele tinha algumas hipóteses a respeito disso. Primeira, como a minha mãe sempre teve muita influência na maneira como eu organizo as coisas, eu poderia depender dela e receber o seu apoio durante a maior parte da minha vida acadêmica. Eu sentia que eu podia manter tudo em ordem, porque ela estava me apoiando o tempo todo, me lembrando e me guiando por tudo. Então, quando eu me mudei, tudo começou a desmoronar, o que coincide com o período em que eu comecei a ter dificuldades. A outra explicação que ele me deu é que o TDAH não afeta mulheres do mesmo jeito que ele afeta os homens, e que há menos pesquisa sobre isso. Essa foi de lascar. As mulheres não se disfarçam os seus sintomas melhor do que os homens, o que faz isso passar batido. Mas elas não sentem o TDAH do mesmo jeito, e há pesquisas que dizem que ele pode começar a afetar as mulheres conforme elas envelhecem. Mas eu não sou uma cientista especializada em TDAH, então isso é só o que especialistas me disseram. Sei lá, eu só tenho esse troço aí. Enfim, essas duas explicações fazem muito sentido pra mim e me ajudaram a sossegar a sensação esquisita de que eu era uma fraude. Eu não pensei que receber um diagnóstico fosse mudar muito o meu cotidiano, mas desde que eu recebi meu certificado de TDAH em pirulito, ele revolucionou completamente o jeito que eu penso e ajo. Ainda é difícil dar corda quando eu preciso fazer algo normal que não é difícil, mas eu não sou mais tão dura comigo mesma e meio que fecho esses contratos mentais, usando uma brecha pra me forçar e terminar o que eu tô fazendo. Por exemplo, se eu não quero editar um vídeo de jeito nenhum, eu paro e digo, tá, eu sei que isso vai ser difícil demais começar essa tarefa imediatamente, então eu entro no modo de produtividade ao terminar outra tarefa que eu não acho difícil, tipo limpar o meu quarto. Assim eu me sinto produtiva e posso usar essa sensação para encarar a tarefa original com mais facilidade. Não funciona sempre, mas se trata de mudar a minha perspectiva e aceitar que às vezes eu vou ter que fazer as coisas de outras maneiras. Isso me ajudou bastante. Depois de conhecer meu diagnóstico de TDAH, eu não tinha muita vontade de me medicar. Eu concluí que saber que eu tinha isso seria bastante para me ajudar a colocar tudo nos trilhos
e que eu não precisava tanto tomar remédio. Mas a criadora de conteúdo dentro de mim também pensou, se eu vou escrever um roteiro sobre como é ter TDAH, seria legal poder falar sobre como é tomar remédio para isso, mesmo que seja só por um dia. Então eu recebi a receita pro bom e velho Adderall, de liberação instantânea. Instantâneo quer dizer que eu não preciso tomá-lo todo dia, eu posso simplesmente tomá-lo quando for necessário. Ele tem efeito imediato e passa depois de algumas horas. Também tem de liberação estendida, que você toma todo dia, e cujo efeito é consistente e duradouro. Foi apenas depois que eu peguei o Adderall que eu dei conta que a ideia de tomá-lo pela primeira vez me deixava ansiosa. O que isso vai fazer comigo? Eu tenho tantos amigos com TDAH, pra falar a verdade, a proporção deles é maior do que a dos que não tem. É assim que a banda toca na criação de conteúdo. Todos esses FDPS o têm. Todos eles me disseram que ele é ótimo, que você o toma e se sente imediatamente como uma deusa, e que você pode fazer qualquer coisa, é incrível e tá. Isso soa ótimo, mas ao mesmo tempo, o que é? Como assim? Eu tomo essa pílula e de repente todos os meus problemas supostamente desaparecem e eu ganho superpoderes? Isso é assustador, é exatamente aquilo que todo adulto no raio de 30 km te disse para evitar quando você era criança. Será que eu vou me sentir como uma pessoa completamente diferente? Não sei se eu tô pronta para me tornar imortal. Evitei tomar Adderall por um tempão porque tinha um medo irracional dessa pílulazinha azul, mas, por coincidência, eu tinha que terminar um roteiro para ontem. Se eu demorar demais para escrever um roteiro para um vídeo, a equipe não tem o que fazer, e daí eu tenho um monte de gente sentada esperando que eu lhes dê mais trabalho para fazer, para que eles possam pagar as contas e sobreviver e tal. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia sentar e trabalhar no roteiro. O meu corpo e a minha mente achavam mais fácil dar um salto mortal e pular de uma ponte do que escrever palavras no meu computador. Depois de 2 meses ouvindo meu cérebro dizer, melhor escrever esse roteiro. Eu não vou deixar você aproveitar um momento da sua vida, sequer se você não estiver escrevendo esse roteiro. Não, que se dane, eu vou pular da ponte. Depois desse repeteco incessante, eu finalmente superei meu medo e tomei Adderall pela primeira vez. Eu falei muito com o Jamie sobre como é tomar Adderall, já que ele fez isso há alguns anos. E depois de tomar uma pílula, eu mandei uma mensagem pra ele falando, eu consegui, eu comi um Adderall, quanto tempo demora pra sentir os efeitos? Como é que eu sei? O que é que eu faço? Ele estava me ajudando bastante, me dando conselhos, então uns 20 minutos depois, eu senti. As vozes se calaram, todos os pensamentos incessantes no meu cérebro se calaram. Eu era capaz de pensar de forma clara e linear. A minha mente não estava mais andando a 1000 km por hora. Eu senti como o meu notebook e comecei a escrever. Foi incrível, eu estava mandando mensagem para meus amigos o tempo todo. Eu posso escrever um roteiro sem me distrair. Eu não preciso fazer uma pausa psicológica a cada 10 minutos. Eu consigo me lembrar melhor. A Kelsey me enviou uma mensagem e eu disse, daqui a pouco eu dou uma olhada. E eu me lembrei de dar uma olhada e de responder. Quando eu abri uma nova guia para pesquisar uma coisa, eu não me perdi completamente em algo aleatório. Eu peguei meu celular para ver uma coisa e não me entreguei ao impulso de usar o Twitter por 1 hora. Eu posso escrever palavras com tanta facilidade? Como é que eu estou fazendo isso? Como assim? Eu posso me sentir assim sempre que eu quiser se eu comer essa pilulinha azul? Eu me recuso a acreditar que as pessoas comuns operam desse jeito o tempo todo. Nem vem, isso seria injusto. Vocês não têm vozes altas e incessantes nas suas cabeças que não te deixam fazer coisas normais? Qual é? Admita aí. Você não pode pegar uma coisa sem se esquecer do que você tem que fazer com ela? Você sempre se esquece e se sente que nem um maluco. Qual é? Eu suspeitava que o Adderall eu não iria ter efeito nenhum e eu não sentiria nada. Ou eu iria me sentir como uma pessoa completamente diferente e teria um episódio maníaco, inimaginável. Mas não, eu me senti como eu mesma, mas com tudo nos eixos. E isso era inacreditável. Depois de 2 meses de guerra, eu finalmente consegui sentar e escrever a porcaria daquele roteiro. Sabe qual roteiro eu estava escrevendo quando eu tomei Adderall pela primeira vez? Esse aqui. Eu estava com dificuldade para escrever um roteiro sobre TDAH, e o que finalmente me fez terminá-lo foi Adderall. Qual é? Admite, é engraçado. Foi incrível. Eu não achava que a minha mente fosse barulhenta, ou que eu fosse tão impulsiva, ou que eu achasse tão difícil me concentrar. Mas agora eu pude sentar em paz, sem sair do lugar por horas, e sem precisar fazer uma pausa ou olhar nas minhas redes sociais, ou me deixar distrair por algum outro tópico por qual eu nem ligo. É uma baita mudança. Eu ainda não acredito no que eu fui capaz de fazer, escrever um roteiro em 3 horas. Normalmente são 12 horas. Em outras palavras, uma coisa medíocre, sem dificuldade alguma. Quer saber o que eu fiz logo depois de terminar esse roteiro? Eu me levantei imediatamente e limpei o quarto dos meus pássaros, sem ter que apodrecer na cama por 3 horas antes de começar. Eu passei de uma tarefa para outra, sem ter que pensar. Vocês neurotípicos devem achar que eu sou totalmente patética e inútil, mas eu sei que os meus compatriotas com TDAH estão pulando de alegria ouvindo isso. Eu não tô aqui para encher vocês de informações e dados científicos sobre TDAH ou te diagnosticar ou até mesmo
promover remédios controlados. Eu só estou aqui para falar sobre a experiência importante que eu tive recentemente, como isso me impactou e me afetou e como é incrível poder me sentir normal, sério. Poder respirar fundo com uma mente silenciosa é, incrível. Desfrute desse sentimento se você não tiver um transtorno de desenvolvimento neurológico. Levei 26 anos para descobrir que o meu mimimi não era mimimi, e sim sintomas de uma deficiência química cerebral. Eu estou escrevendo este vídeo mais ou menos pouco depois de ser diagnosticada e eu ainda estou tentando aprender a reconstruir minha vida de uma maneira que me permita otimizar minha produtividade e terminar minhas tarefas de um jeito normal. Mas até agora eu cheguei bem mais longe do que eu esperava, simplesmente porque agora eu sei o que tá rolando lá em cima, dentro da minha cuca. É Adderall. Se você não sabe se quer receber um diagnóstico, eu te entendo. É assustador. É assustador pensar que você pode ter isso e também é assustador pensar que você pode não ter isso. É uma situação incômoda, mas pra mim ter uma resposta concreta vinda de um profissional é o que me ajudou a finalmente parar de me sentir inerte e a seguir adiante outra vez. Tem sido ótimo. Eu estou animada pra continuar aprendendo mais sobre como minha mente funciona e achar novas maneiras de melhorar o meu dia a dia. Um brinde a poder agir normalmente. Oi, aqui é Keizu, quem fez a dublagem desse vídeo aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Talvez o áudio, o sotaque e entre outras coisas tenha atrapalhado um pouco e que talvez a minha voz nem tenha combinado com a personagem, eu não sei, mas eu espero que tenha pelo menos dado pra vocês entender aí direitinho e que o vídeo tenha ficado bom. Eu prometo melhorar na parte do áudio e até da minha atuação na dublagem também, que eu tô só no começo, mas eu espero que tenha ficado bom, de verdade, e os créditos e tudo mais vai estar aí na descrição. Certinho, não tô roubando nada de ninguém. Mas é isso. E também na descrição vai estar o nome das pessoas que me ajudaram a traduzir esse vídeo, porque eu não teria feito esse vídeo sem a ajuda dela. Então é isso e até o próximo vídeo.